A paz do Senhor, bom dia para você, amigo rádio ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Boas Novas, o de número 48, que apresentamos graças à benevolente e abundantes misericórdia do eterno e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nesta abençoada e feliz manhã de domingo. Outra vez estamos aqui para lhe dizer que o seu programa de hoje está uma bênção, mas antes permita-me enviar um bom dia para você, militar que está passando, assumindo o serviço no quartel, um bom dia para você, plantonista, enfermeiro, médicos, pacientes dos hospitais, o nosso bom dia para você, obreiro da casa do Senhor, um bom dia para você que já está tomando o seu saboroso café da manhã, um bom dia para você, professor, aluno e superintendente da Escola Bíblica Dominical, um bom dia para você que acabou de despertar nesse instante, um bom dia para os que trafegam nas rodovias, estradas, ferrovias e hidrovias. Bem, o mais importante é que seja onde você estiver, um bom dia especial para você. O nosso propósito é que você tenha realmente um domingo muito feliz, assim você é mais do que bem-vindo ao seu programa. Obrigado pela feliz opção de sintonia. Também a nossa finalidade nesse programa é que a elevada e magnificente paz do Senhor Jesus Cristo, esse que em 1 Timóteo é o mediador entre Deus e os homens, seja algo verídico em seu ser, no intento de regozijar sempre a sua vida, o Senhor e Salvador bendito Jesus Cristo. Sou o pastor Moisés Câmara, apresentador do programa Boas Novas e coordenador do setor 34, onde sempre aos domingos das 7h45 às 8h30 tenho o privilégio de lhe servir com esse programa, onde procuramos sempre trazer algo singular à sua alma, prazer a seu espírito, de forma a contribuir com a sua vida cristã de fé, neste que é fundamental a mim e a sua vida, o incomparável e único Salvador, Jesus Cristo. Portanto, recebo os nossos agradecimentos pela fiel audiência, porquanto que o setor 34 da IADERN, que tem como igreja polo a congregação de Boa Sorte 1 e as seguintes congregações nessa ordem: Boas Novas, Nova de Alegria, Santarém 2, Tanque de Siloé Norte e seus respectivos dirigentes, evangelista Antônio Siqueira, presbítero Ronaldo Barbosa, evangelista Cláudio Rolim, evangelista Nelson Câmara, tem a forte convicção de trazer a você, ouvinte, uma excelente programação. Assim, ouço o que trazemos para você nesta abençoadíssima manhã de domingo. Trazemos hoje mais 3 abençoadoras mensagens, onde a primeira traz como título Vencendo os Medos, uma palavra pastoral de autoria deste apresentador que vos fala, para que você não tenha nenhum receio ou pavor diante das dificuldades que surjam à sua frente, pois com Cristo vencemos a qualquer medo. Já a segunda mensagem é Sobrevivência do Cristianismo, matéria publicada na revista Portas Abertas, edição do mês de janeiro de 2020, para que você fique sabendo o que os cristãos norte-coreanos, nossos irmãos, fazem para viver a fé cristã sem que ninguém descubra e ainda assim compartilhar o evangelho. A terceira mensagem que trazemos exclusivamente para você, ouvinte amigo, tem como título A Soberania de Jesus Cristo, onde veremos que os cristãos na Coreia do Norte, ao se converterem a Cristo, sabem que mesmo mantendo a fé em segredo, caso sejam descobertos, além de serem descobertos, podem perder suas vidas. Trecho do livro Permanecendo Firme através da Tempestade, de Paul Strasbrooks. Portanto, rádio ouvinte, como você é uma pessoa merecedora de todo o nosso carinho, trazemos ainda 3 lindas canções. São estas canções: Canção Não Temas, canta Nandi Azevedo, Sobrevivi, Shirley Carvalhais, e Deus Soberano, Eula Cris. E hoje no quadro Escola Dominical, onde deixaremos aqui sempre uma breve dica com relação à lição bíblica, você aguarde e permaneça na sintonia. Já dentro de poucos instantes estaremos trazendo algo aqui com referência à Escola Bíblica Dominical, particularmente a lição de adultos. Vamos então à palavra pastoral de hoje. Vencendo os medos.
Sentir medo, pavor ou a conhecida síndrome do pânico é algo que tem acometido a muitas pessoas, inclusive alguns de nossos irmãos e irmãs. Aliás, parece que as mulheres sentem mais medo do que os homens. Basta ver uma barata voando que a gritaria delas começa. Também não é para menos. Imagina uma irmã que caprichou em seu penteado agora servir de aeroporto para uma barata pousar. Segundo a opinião de alguns especialistas no assunto, que não é o meu caso, alguém ter um ataque de pânico pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento. Pessoas não escolhem nem a hora e nem o dia para sentir medo. É algo repentino, inesperado, de súbito. Está tudo bem e, de repente, eis o pavor, a fobia, o susto imediato. Quem é que nunca sentiu medo? Levante a mão quem nunca se viu amedrontado. Quem anda de avião sabe muito bem do que estou falando. Antes do avião decolar, haja oração para que tudo dê certo, não é mesmo? E da mesma forma, na aterrissagem. Falando agora teologicamente, o medo está muito presente na Bíblia. Pelo menos o vocábulo medo é citado 252 vezes na Bíblia, na versão NVI. O primeiro medo citado nas Escrituras foi o de Adão. O texto é claro. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis 3, verso 10. Se você gastou um tempinho meditando nesse texto, deve ter observado que quem criou o ambiente para sentir medo foi o próprio Adão. Sentir medo é algo natural no ser humano. Até os grandes homens de Deus sentiram medo. Josué, por exemplo. Ora, e não era para menos, pois na primeira batalha de Israel contra a cidade de Ai, eles foram fragorosamente derrotados, conforme Josué 7, versos 4 e 5. Josué ficou muito amedrontado pela derrota, mas o Senhor veio em seu socorro e acudiu ao seu bom servo, dizendo: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Josué 8, verso 1. Bem, o resto dessa história você sabe, leia também Josué 10, verso 8. Quando criança já senti medo, mas graças aos bons conselhos de minha mãe, ela nos ensinou desde cedo que quando confiamos no Senhor, qualquer medo é dissipado. Às vezes parece que ela testava se tínhamos medo ou não. Era comum os filhos estarem reunidos em volta dela, lá na sala, à luz de lamparina a querosene. Naquela época não havia energia elétrica em nossa cidade. À noite era aquele breu no quintal, tudo escuro. Nem vagalumes perambulavam para dar aquela ajudinha. Pois bem, ela pedia que um de nós fosse até o quintal e trouxesse de lá qualquer coisa. Uma única vez eu disse para ela: mamãe, eu não vou porque estou com medo. Nisso ela respondeu: vá, que Jesus te guarda. Pronto. Nisso eu perdia todo o medo e ia. Bastou esta palavra de minha mãe para eu perder todo o medo. Isso me ajudou muito no exército. Diversos colegas meus tinham medo de pular de uma escada de 5 metros na pista de pentatlo militar. Uns subiam e desciam a escada. Eu, graças a Deus, sempre pulei. O que está faltando em muita gente é confiar mais no Senhor. Precisamos olhar para o tamanho do nosso Deus e não para a estatura dos gigantes. Falando em gigantes, eis um belo relato de medo. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. 1 Samuel 17, 24. O texto narra aquele episódio dos israelitas contra os filisteus. Depois, chega por lá o Davizinho e, com a confiança que tinha no Senhor, sentiu-se um gigante e tratou Golias como um anão. Simplesmente, Davi disse para o rei Saul e a sua tropa não sentir medo: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. 1 Samuel 17:32. Davi foi lá e deu-lhe uma certeira pedrada no meio da testa de Golias, conforme 1 Samuel 17:49. E o gigante vestiu o paletó de madeira. Mas, apesar de sermos crentes, é possível que alguns irmãos ainda sintam medo. Os discípulos de Jesus também passaram por isso. Certa feita, eles sentiram medo. Bastou Jesus chegar andando sobre as águas que o medo tomou conta deles. Eis o relato. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram:
é um fantasma. E gritaram de medo. Mateus 14, 26. Jesus resolveu aquela gritaria toda de pânico dos discípulos simplesmente dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 27. Irmãos, irmãs, ouvinte amigo, confie mais no Senhor diante das dificuldades. Não ande assustado e durma tranquilo, conforme Provérbio 3, verso 24. O Senhor está no controle de sua vida. Vença os seus medos com Jesus Cristo ao seu lado. Ouça Nani Azevedo cantando Não Temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Não temas que eu te ajudo. Não temas, cante, sou eu quem vai contigo. Não temas. Pois de deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, porque eu, Senhor, foi de pé, amado. Te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Oh Deus, tu és o Deus poderoso.
Muito bem, são 8h04, conforme anunciamos. Vamos agora, querido rádio ouvinte, a matéria publicada na revista Portas Abertas, edição do mês de janeiro de 2020, cujo título é Sobrevivência do Cristianismo, e a matéria aqui tem uma chamada dizendo: o que cristãos norte-coreanos fazem para viver a fé cristã sem que ninguém descubra e ainda assim compartilhar o evangelho. Vamos à matéria nesse instante. O cristianismo na Coreia do Norte é visto como uma ideologia perigosa. É por isso que os cristãos são perseguidos intensamente. Os riscos são altos. Apesar de ser o primeiro colocado na lista mundial da perseguição desde 2002, o que classifica o país como tendo a pior perseguição do mundo, o cristianismo tem sobrevivido. A estimativa é que haja de 200 a 400 mil cristãos na Coreia do Norte, dos quais 50 a 70 mil estão cativos em prisões ou campos de trabalho forçado. A única forma de ser cristão no país é mantendo isso em segredo. Por isso, são chamados cristãos secretos. Eles não podem se encontrar para momentos de adoração. Além disso, a Bíblia é um livro proibido, podendo apenas ser lida e ouvida no escuro. Canções cristãs são cantadas em sussurros ou no coração. Quase não há crianças cristãs abaixo de uma certa idade, porque podem acidentalmente falar sobre a fé. É tão perigoso contar aos filhos sobre a Bíblia e Jesus que muitos pais nunca falam sobre isso, nem mesmo depois de já estarem crescidos. Outros têm dificuldade para explicar o evangelho, já que os filhos aprendem que devem ser leais aos líderes norte-coreanos. Também há falta de recursos para liderança, afinal não há escolas bíblicas, seminário, livros cristãos ou bíblias disponíveis. Sendo assim, transmitimos programas de rádio e contrabandeamos materiais cristãos para o país. Ao olhar para a história da igreja da Coreia do Norte, um padrão se torna claro: a igreja cresce seguida por uma perseguição violenta. Quanto mais pessoas veem a fé, mais perseguição acontece. Porém, isso não é estranho. Em todos os lugares onde Paulo, Pedro e outros apóstolos iam, encontravam resistência. Tudo por causa de uma afirmação: Jesus Cristo é o Senhor. Os norte-coreanos entenderam e decidiram viver o texto de 1 Pedro 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandes riquezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um risco a correr. Kyung-Soo conheceu a Cristo por meio de alguém que entendeu seu povo exclusivo de Deus e decidiu anunciar suas grandezas, chamando aqueles que ainda estão em trevas. Embora não soubesse no início, tinha conhecido um cristão secreto. Enquanto a amizade continuava, o cristão explicava o evangelho. Porém, tinha de ser discreto. O que estavam fazendo era perigoso e ilegal, e haveriam severas consequências se fossem pegos. Kyung-Soo ficou movido pela forma com que o cristão estava disposto a arriscar a vida apenas para contar sobre a fé. Aspas, ele arriscou a vida por mim e eu fui tocado. Eu tomei isso como uma coisa preciosa. Fecha aspas, compartilha. Finalmente, depois de muitas discussões, Kyung-Soo decidiu seguir a Jesus. Ele sabia que isto era perigoso. Aspas, minha fé em Jesus poderia significar meu fim. Fecha aspas, mas decidiu que o risco valia a pena. O novo convertido passou a fazer parte de uma igreja secreta, decidindo também espalhar a palavra de Deus frequentemente. E a matéria continua. Entrava em contato com outros cristãos, ser encontrado e passando tempo com eles. Mas, eventualmente, a fé de Kyung-Soo foi descoberta. Aspas, o governo norte-coreano soube que eu cria em Jesus e fui preso. O governo tentou eliminar todos os cristãos que eu conhecia. Eles me levaram perto da morte e me pressionaram querendo descobrir sobre os cristãos, fecha aspas, conta. Inimigo do Estado. Após ser julgado, ele e a família foram banidos para viver nas montanhas. Apesar de tudo que passou, Kyung-Soo acredita firmemente que é a igreja na Coreia do Norte que traz mudança para a nação. Ri-jin também sabe a importância de cristãos compartilharem a fé. A avó foi uma cristã secreta. Todo domingo ela pedia a jovem para fechar a porta do quarto
onde ajoelhavam, oravam e cantavam tão suavemente que dificilmente se ouvia. Regina sabia que, se acidentalmente contasse para alguém que a avó seguia a Deus, a família inteira, incluindo ela, seria eliminada. A avó conheceu a palavra de Deus na China e passou a acreditar nisso. Lá, ela foi presa e repatriada à força para a Coreia do Norte. Depois que voltou, os tios e a mãe de Regina impediram a avó de mencionar Deus em voz alta. Os tios trabalhavam para o Partido Comunista e perderiam tudo se a fé dela fosse descoberta. Aspas, minha avó trancava a porta e realizava cultos de 30 a 40 minutos. Começava com louvores e nós cantávamos juntas. Depois ela falava algo que eu não entendia na época. Agora, acho que ela recitava o credo apostólico. Depois orava pela família, quando, por exemplo, alguém estava doente. Parecia que ela contava o que acontecia com a família para alguém. Eu cantava sozinha e fechava os olhos durante as orações. Hoje, com 31 anos, Regina sabe que no país cristãos continuam sendo inimigos do Estado. Apesar disso, ela garante que a avó parecia livre de preocupações e estresses quando cantava e orava. Mas o que nós podemos fazer diante de uma situação como essa? De acordo com ela, nós podemos orar. Aspas, os cristãos secretos na Coreia do Norte precisam de orações. Fecha aspas, pede. Ore pela segurança dos cristãos secretos. Afinal, eles levam uma vida que, aos nossos olhos, parece ser impossível, já que não podem viver em liberdade. Ouça a canção Sobrevivi, canta Shirley Cavalhais. Já ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei
101,5 FM. Rádio Nordeste Evangélica. Jesus em primeiro lugar. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar. Muito bem, no quadro Escola Bíblica Dominical, lição bíblica, temos aqui uma dica, né? A lição de hoje será a lição número 3, dia 19 de janeiro, cujo título é A Natureza do Ser Humano. E você verá no texto áureo, está fundamentado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vá à igreja, leve a sua família, conduza a sua família, leve sua esposa, filhos, e lá você vai aprender, principalmente na lição bíblica, classe de adultos. E aqui eu tenho, inclusive, uma pergunta, ó. O pecado começa no corpo ou na alma? Será que o pecado traz consequências para o espírito e o corpo? Se você quer saber a resposta, compareça, frequente a Escola Bíblica Dominical e, aliás, essa lição traz 4 objetivos. Primeiro, mostrar a complexidade do ser humano, elencar as características do corpo humano, destacar a alma como o nosso elo com o mundo exterior e, quarto, relacionar o espírito como o nosso contato com Jesus. E outra dica excelente é que você vá até o nosso canal e você verá ali o pastor Claudionor de Andrade ministrando aqui na 15ª EBD em síntese. Está uma bênção, aproveite, não fique em casa, vá à Escola Bíblica Dominical. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Graças a Deus. E aqui, prosseguindo no nosso programa, a programação não para, são 8 horas e 18 minutos, ainda temos um tempo aqui para trazer outra matéria, e esta matéria é publicada aqui no trecho do livro Permanecendo Firme através da Tempestade, cujo título é A Soberania de Jesus Cristo. Vem mais de Deus aprender, fortalece, faz crescer. A igreja norte-coreana é grandemente perseguida e todos escondem sua crença das autoridades. Ela é realmente clandestina, dividida em milhares de pequenas redes e grupos. Os cristãos mal conhecem outros além de sua família. Assim, em caso de prisão, poucos são colocados em risco. A prova mais visível da fé é possuir uma Bíblia, o que é ilegal e passível de morte. Mas a igreja está crescendo. Muitos cristãos escondem a fé e estão sobrevivendo. A Portas Abertas consegue ajudar quase 60 mil cristãos com Bíblias, livros, treinamento, alimentação, roupas e remédios. Ainda assim, é a tragédia individual que faz com que seja difícil ver com os olhos espirituais que Jesus é soberano até mesmo na Coreia do Norte. Por exemplo, um homem de meia idade foi preso depois que a polícia encontrou uma Bíblia em sua casa. E aqui quero aproveitar, querido rádio ouvinte, veja, enquanto nós aqui no Brasil temos a liberdade de frequentarmos a nossa igreja, possuir quantas Bíblias você assim desejar, lá na Coreia do Norte é extremamente proibido a condução, o porte de uma Bíblia. Continuando a matéria. Ele está sendo terrivelmente agredido na prisão, este irmão aqui, como soubemos por outros prisioneiros. Aspas, seu rosto está deformado. Ele nos disse que tem certeza que irá morrer. Fecha aspas. Como Cristo pode ser soberano se um de seus discípulos está sendo torturado de maneira tão severa? Aspas, eu conheço esse homem há muito tempo. Fecha aspas, disse um amigo do prisioneiro. Aspas, quando ele se converteu, tomou a decisão de que um dia morreria por Cristo. Todos os cristãos da Coreia do Norte fizeram essa escolha. Todo cristão em meu país tem o espírito de Marte. Se você perder esse espírito, não consegue carregar o fardo de ser um seguidor de Jesus. Meu amigo sabia que um dia poderia ser preso e que nesse dia teria que permanecer firme na fé e fiel a Jesus. Estou convencido de que ele pode aguentar esse sofrimento, porque sempre se lembra da alegria que está por vir, fecha aspas. O sofrimento dos cristãos norte-coreanos revela a soberania de Cristo, porque eles olham para a recompensa, o próprio Jesus Cristo,
Ele é o nosso tesouro. E assim a matéria é concluída, termina, e eu quero aproveitar aqui, querido rádio ouvinte, veja como é importante ser crente fiel no Senhor Jesus. Apesar das adversidades, apesar das perseguições, os irmãos, a igreja cristã na Coreia do Norte tem permanecido fiel ao Senhor, mesmo sendo cerceada a liberdade deles. Por isso, leve a sua família para a escola bíblica dominical, valorize o ensino bíblico, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, matricule-se numa escola teológica, e aqui em Natal temos a nossa ESTEADEB. Vá à escola bíblica dominical, porque aprendemos cada vez mais a adorar e a servir bem ao Senhor. Ouça a canção Deus Soberano, canta Eula Cris. Eu criei, anjos cantam santo, porque sou o rei dos reis. Os pássaros e a criação fiz pra me adorar. Sou Deus, sou soberano, além de mim outro não há. O sol brilha de dia e de noite acende a lua. Sou eu quem viro a chave para o céu derramar chuva. Alguém pensa que pode porque tem para gastar, mas você só respira porque eu quero deixar. Perto de mim tudo diminui até sumir. Tem gênios estudando pra saber de onde eu vim. Usam teorias pra negar minha existência, mas ninguém explica o poder da minha presença. Experiência humana nunca pode explicar o que a igreja sente quando vem me adorar. Sou grande, sou eterno, mas moro no coração, e no quebrantado adorador eu derramo minha unção. Sou eu quem mando no céu e na terra. Sou soberano, nunca perdi guerra. Cuido da igreja, eu sou o que sou. Também eu chamo as estrelas pelo nome, elas vêm. Limitei as águas, fiz um ferrolho no mar, e nunca precisei de professor pra me ensinar. Antes de você pensar, já conheço tudo. Ninguém se esconde, meu olhar vê todo mundo. Estão criando leis para calar minha igreja, mas estou agindo no silêncio e ganharei essa peleja. Sou eu quem mando no céu e na terra. Sou soberano, nunca perdi guerra. Cuido da igreja, eu sou o que sou, e me inclino pra ouvir o teu louvor. O teu problema pra mim não é nada. Eu velho e cumpro a minha palavra. Sou adorado em todo lugar, e a igreja o meu filho vem buscar. E o meu vento está soprando aqui agora, e livramento estou te dando agora. Eu livro na entrada, eu livro na saída, e o inimigo não toca na tua vida. Se alegra, descansa e adora, pois eu desci e vou te dar vitória. Confia em mim, estou te renovando. Sou teu amigo, eu sou teu soberano. E o meu vento está soprando
Bendito seja o nome do eterno Deus de Israel. São 8h27. Querido rádio ouvinte, antes de fazermos aqui a oração em prol da igreja perseguida, permite-me ainda trazer a seguinte informação. Nós queremos informar que as 3 matérias aqui que foram lidas, tanto a palavra pastoral Vencendo os Medos, depois a matéria publicada na revista Portas Abertas, Sobrevivência, e também a Soberania de Jesus, vão constar ainda hoje, se Deus assim nos permitir, em nosso canal. O nosso canal é o Pastor Moisés Câmara, ali no YouTube, certo? Então, caso você queira ouvir novamente essa mensagem, fique à vontade para inscrever-se em nosso canal. Inclusive, temos ali as ministrações da EBD em síntese, ministrada aqui pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Graças a Deus que as pessoas estão acessando e ouvindo. O próprio comentarista da lição, não é? Esteve aqui no dia 4 de janeiro. Quero também informar o nosso querido rádio ouvinte que no próximo programa vamos trazer aqui com exclusividade para você a linha do tempo na igreja da Coreia do Norte. Desde quando começou o início ali com o início da China, né? Chegando ali, vindo o livro da China, de Pequim, e entrando esse livro ali na Coreia do Norte em 1603, passando por várias datas e com muitas represálias e perseguições, torturas e morte. Infelizmente, a Coreia do Norte já está há 3 gerações, né, sob ali o domínio da família Kim. Mas vamos orar para que o nosso Deus dê aos nossos servos, nossos irmãos, servos do Senhor Jesus Cristo, constância na fé, e eles não retrocedam na fé, mas que a fé desses irmãos possa impactar pessoas ali, e essas pessoas venham aceitar e confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo e amado, queremos neste momento te agradecer, primeiramente por estarmos aqui fazendo, ó Deus, este programa. Queremos também te pedir, Senhor, e a tua igreja ora nesse instante, os que estão comigo, ouvindo, acompanhando esse programa. Senhor, volta as tuas mãos, o teu olhar para aquele país, a Coreia do Norte, para a tua igreja, Senhor, aos cristãos secretos que, apesar das perseguições, eles não têm negado, Senhor, a fé no Senhor Jesus Cristo. Senhor, tu és soberano, tu és o único dominador do universo. Tu podes mudar, Senhor, este regime comunista, Senhor, onde a tua igreja é perseguida, cristãos são torturados, e ali eles têm, Senhor, permanecido firmes na fé no Senhor. Dê graças a teus filhos para que eles, Senhor, possam continuar firmes, Senhor, constantes, abundantes na tua obra, Senhor. Ó Deus amado, que possamos, cada crente, sempre nas nossas orações, orar pela Coreia do Norte. Abençoa esta nação, Senhor, liberta esta nação desse jugo satânico. Em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém.